Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection, eu sou Eduardo Ferrari. Antes de qualquer assunto ou informação, eu peço para que você se inscreva aí no canal, deixe o seu joinha, acione o sininho de notificações, faça parte comigo dessa nova história da gente falar do Vasco. Esse vídeo é um oferecimento do Argentina Hotel, localizado na zona sul do Rio de Janeiro. Caso você queira se hospedar no hotel, liga para esse númerozinho aqui embaixo, diga que assistiu o vídeo aqui no canal Vasco Connection, que você vai receber um super desconto, uma moral lá do Argentina Hotel. Valeu? Assuntos importantes aqui no canal hoje, hein? Vamos falar sobre a AGE, os árabes, Alexandre Matos, atacante Edu, hoje no Brusque, a CBF, o Cano, fica ou não fica, a questão do clube empresa e uma situação que me chamou a atenção sobre o presidente do Grêmio, beleza? Vamos começar sobre o presidente do Grêmio. Ontem, numa entrevista coletiva, o presidente do Grêmio simplesmente mostrou representatividade, mostrou como fazer um comando de futebol. Ele disse a simples palavra: nós vamos terminar a temporada com 25 jogadores. E dispensou jogadores de nome. Ele dispensou jogadores de nome. Léo Gomes, Guedes, Paulo Miranda, Jean-Pierre, Everton, Luiz Fernando, Léo Pereira e o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, simplesmente foi categórico. Nós vamos terminar. É assim que nós vamos. Então, parabéns para ele. Que seja assim, senhor Jorge Salgado, no Vasco também. O Vasco precisa dessa representatividade. É disso que o Vasco precisa. Tá certo? Então, parabéns aí ao presidente do Grêmio. Pessoal, vamos falar agora do clube empresa. Me chamou a atenção ontem o Zeca Bulhões no canal do Pedrosa. E ontem eu falei com o Pedrosa, eu acho que as pessoas... É difícil, dói falar. Assim, dói falar alguma coisa, sair, participar de entrevistas com jornalistas e tal. Não dói, gente. Para que ficar se escondendo? Aí o Zeca Bulhões, ontem, explicando algumas coisas, eu prestando atenção, São Januário vai continuar sendo do Vasco. Tá certo? Isso é fato. E com isso, o Vasco, eu não vou ser hipócrita, porque eu preguei isso aqui há uns dias atrás no vídeo. Então, sem hipocrisia, né? Assim, eu sempre disse, olha, eu acho que o futebol do Vasco precisa ser separado do clube. Por quê? Se você tem uma empresa que investe só no futebol, não vai mandar em São Januário, nada disso. Só no futebol. Eu contrato os jogadores, eu pago os jogadores, departamento de futebol vai ser inteiro, é meu. Né? E vai ser dividido por cotas, né? O próprio torcedor pode comprar. Um torcedor aí com grana, eu quero comprar X% de uma determinada cota. Foi mais ou menos o que eu entendi. Tá certo? Então, sem essa do que, virou clube empresa, o Vasco corre riscos. Não, o Vasco não corre risco nenhum, nem de falência, não tem nada disso. Certo? Seriam empresas que cuidariam apenas do futebol do Vasco para pagar jogadores, contratar jogadores e ponto. Só isso, mais nada. E eu sempre falei disso aqui. Você evita atrasos de salário, você evita muita coisa no futebol, você contrata jogadores de maior qualidade para atuar no elenco do Vasco. Você consegue, né? Porque quando você tem empresas, você tem alguém que cuide só de determinada situação, é muito mais fácil do que você cuidar de um clube inteiro, né? Essa gestão já provou esse ano, teve um ano, mostrou que não tem capacidade de assumir o futebol do clube com outras questões envolvendo o clube sozinho, tá certo? Então, eu Eduardo Ferrari, achei legal. CBF, a justiça volta a anular a eleição de Rogério Caboclo e determina a eleição daqui a 30 dias. Olha, esse camarada, esse ex-presidente da CBF, ele cometeu tantos erros, sabe, obscuros, que prejudicou muito o Vasco. Principalmente a questão da arbitragem de 2020 e 2021. Não podemos esquecer dessas situações, gente.
Quando eu falo disso aqui, muita gente, não, Eduardo, não, sim. Tá? Então, tem que tirar essa galera do poder e colocar, renovar, trazendo pessoas novas para comandar a entidade máxima do futebol brasileiro. Tá certo? Então, parabéns aí aos envolvidos na questão da CBF. Atacante Edu, do Brusque. Esse jogador, artilheiro da Série B, sempre se declarou vascaíno, todo mundo sabe disso, nunca deixou o Vasco de lado, jogando contra o Vasco. Ele, olha, todo mundo sabe que eu sou Vasco e tal, minha família, eu sou apaixonado, sou alucinado pelo Vasco. E o meu desejo, ele reiterou o desejo novamente de jogar pelo Vasco. Então, assim, acho um bom atacante, um atacante novo, passou, né, nas categorias de base do Vasco. Eu acho que é o momento do Vasco começar, tá tudo atrasado. Hoje é 1º de dezembro já, gente. Tudo atrasado dentro do Vasco. O Vasco não apresentou soluções ainda, tá certo. Contratou o Ricardo Gomes, contratou o Zé Ricardo, já está tudo certo, não tem meio termo mais. Mas o Vasco precisa acelerar a contratação de jogadores. Pré-temporada. Aonde vai ser a pré-temporada? Isso é planejamento. Quais são os jogadores? Pô, quero saber de tal jogador. Como é que está a situação do Valber? Vai na rede social dele que você vai saber. Foi dispensado, ele não fica no Vasco mais não. Então, os jogadores, olha só, isso é amadorismo, diretoria. Isso é amadorismo direto. É mais um amadorismo, mais uma canelada da diretoria do Vasco. Tá certo? Os jogadores estão indo na rede social deles e agradecendo ao Vasco e, dizendo que estão saindo. Pelo amor de Deus, né? Então vamos comunicar, a dispensa vai ser grande. Obrigado a vocês, como o presidente do Grêmio fez aqui. Tá certo? Então, é isso. Então que o Edu venha para o Vasco, é um jogador que faria bem sim, seria uma boa experiência trazê-lo para a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. A questão envolvendo o Alexandre Matos. Meio a tantas polêmicas e tal, me chamou a atenção mais uma vez a demora, que a situação foi essa. Pelo que eu ouvi ontem algumas notícias dizendo, não acertei com a conversa com o Jorge Salgado, foi maneira, foi legal, porém, demoraram muito a me procurar. Eu aceitaria sim trabalhar no Vasco. Eu acertei com outro clube. Esse outro clube todo mundo sabe que é o Cruzeiro. Ele já está apalavrado com o Cruzeiro. Ou seja, o Vasco tem que ser mais firme, tem que ser mais rápido. Demora demais para procurar os profissionais. Vocês estão entendendo a colocação aqui? Então, assim, gente, são situações que o clube passa no cotidiano que a gente fica se perguntando, o presidente do clube dá entrevista para torcedor e não fala com a imprensa, não dá uma coletiva esclarecendo muitas coisas dentro dessa temporada para a imprensa. Por que tanto medo da imprensa? Ninguém vai morder ninguém vai agredir ninguém vai ofender ninguém. A imprensa quer apenas fazer perguntas e o senhor, Jorge Salgado, só vai respondê-las. Sabe? Então, é só isso. Mas nada mais. Nada mais. Então é isso. Questão envolvendo os árabes. Ontem o Lazzaroni soltou uma nota dizendo que o Cruzeiro e o Vasco seriam os clubes aí que os árabes, de repente, fariam propostas para comprar e tudo. Nós sabemos que dificilmente isso vai acontecer com o Vasco. Sou contra a venda do clube. O Vasco não precisa disso. O Vasco precisa se reinventar. O Vasco precisa voltar para aquele cenário da união, do entendimento entre os dirigentes e voltar a ser o Vasco, que sempre foi forte e tudo mais. Agora, esse lance dos árabes, chegar no Brasil, que árabe não tem história não. A árabe corta a mão, gente. A árabe roubou, parceiro, VAP, corta a mão. Então, assim, falando sério, Lazzaroni disse aqui que o Cruzeiro e o Vasco seriam clubes que eles teriam interesse em investir. E assim, sinceramente, eu não sei se o Vasco se reorganizando,
Acho que o Vasco não precisa dessas coisas, o Vasco precisa voltar a ser o Vasco precisa ser categórico agora, sabe? Ou essa questão, vou falar da GE aqui, porque acelera, avança e avança muito, hein? Tá muito rápido. 830 assinaturas aí, já passou aí dos 35% das assinaturas que o clube precisa para novas eleições aí, para tirar o Jorge Salgado do poder. Então, é uma situação que já preocupa o presidente do Vasco da Gama, preocupa pessoas ligadas ao Vasco da Gama. Então, a probabilidade agora de uma nova eleição no Vasco é muito, mas muito grande. Porque nesse sábado, por exemplo, haverá um mutirão em São Januário para colher novas assinaturas para a AGE. Então, coloquem a mão na consciência, tentem acelerar caso queiram fazer alguma coisa boa para o Vasco, porque a questão da AGE está andando demais. Então é isso, torcedor, mais um vídeo aqui em oferecimento do Argentina Hotel. Repito aqui, olha, aqui embaixo o telefone do Argentina Hotel. Diga que você assistiu o vídeo aqui no canal Vasco Connection. Você vai receber um baita de um desconto. Vai dar uma moral no Argentina Hotel e um rolê nas praias do Rio, Maracanã, São Januário, muito maneiro, tá? Argentina Hotel, um abraço para todos eles. E não deixe de se inscrever no canal também, não dá aquela moral, deixe seu like, compartilhe o vídeo com geral aí e vem comigo. Hoje, mais algumas notícias aqui, informações do nosso Vasco, então não deixe de nos acompanhar, beleza? Beijo no coração de todos e saudações vascaínas.